Segunda-feira, e vamos lá, vídeo do Raiz Tricolor, último dia aqui em Santa Catarina, né? Tô aqui em Florianópolis ainda, mas hoje de tarde tô voltando pro Rio de Janeiro. Vambora, cara, porque são notícias bem importantes e bem chamativas. Confesso que todas elas, sabe aquela notícia que quando você lê, você fala bem assim, sério? Então, vou começar até com uma delas. John Kennedy teve uma conversa, um almoço especial, e é importante reforçar esse especial, tá? Um almoço diferente, não é algum corriqueiro, com Fernando Diniz, num restaurante na Barra da Tijuca. Inclusive enviaram essa foto aqui, ó. Galera que tava lá no restaurante conseguiu tirar foto ali do que foi esse almoço. Teve uma matéria do GE, do Thales Soares, Marcelo Neves, explicando mais ou menos o que rolou. Foi um almoço após o treino, Diniz convidou, partiu do Diniz, né, convidar o John Kennedy para poder ter essa conversa ali a sós com ele. Essa conversa durou cerca de 3 horas. Na verdade, a conversa não, o almoço durou cerca de 3 horas. Foi numa churrascaria na Barra da Tijuca. E eu falei, conversa não, né, almoço, porque vocês sabem como é que é a churrascaria também, né? Também come, né? Então, obviamente, eles ficaram ali a sós. Na última sexta-feira, ou seja, já foi após a volta de treinamentos na data FIFA, eles tiveram folga no início ali da data FIFA, depois voltaram a treinar e o Diniz chamou. Segundo a apuração do Marcelo Neves, aí obviamente ninguém tinha uma escuta dentro da mesa, né? Você vai apurar depois com o que o John Kennedy contou para alguém, o que o Diniz contou para alguém, e aí esse alguém é a forma, ou até às vezes a fonte deles é o próprio Diniz, o próprio John Kennedy. A gente não sabe, mas eles dizem aqui que os assuntos familiares e Fluminense foram abordados. Ou seja, o Diniz chamou o John Kennedy para ter ali esse relacionamento um pouco mais próximo e, segundo diz a matéria, o desejo era saber como estava a vida pessoal de John Kennedy, seu círculo familiar e as suas pretensões de vida. Não houve bronca, puxão de orelha ou algo do tipo. O ato foi visto como uma espécie de conversa de pai para filho. E que o Diniz já fez isso outras vezes, não é tão incomum, mas não costuma demorar tanto tempo como foi com o John Kennedy logo depois do treino ali na sexta-feira. E aí diz que o Diniz já confidenciou a pessoas próximas que não quer perder John Kennedy e o vê como uma pessoa rara. A conversa entre eles coincide com o momento da nova ascensão do atacante. Nos últimos 3 jogos marcou 2 gols, também voltou a estar em lua de mel com os torcedores. Vamos lá, né? O caso do John Kennedy, acho que a gente tem 2 formas de olhar para a situação. Tá? Não 2 formas de olhar, mas 2 coisas que a gente precisa olhar rapidamente, né? Não vou me alongar tanto. Uma é a situação específica do John Kennedy. A situação específica do John Kennedy, ela é de altos e baixos. Ela é uma carreira que até agora não engrenou. Você tem alguns altos, como por exemplo a estreia dele no profissional, ali Ceará, Curitiba e tal. Alguns baixos, muito baixos. Quando você vem para o ano de 2022 dele, é um ano, né, como eu falei, alguns baixos, muito baixos. Só que aí você vem para um 2023, uma reta final de ano, muito alta. Então é uma carreira sempre oscilante, até às vezes dentro da fase positiva ele tem jogos muito ruins, às vezes dentro da fase negativa ele consegue emplacar, por exemplo, 2021, o segundo semestre do John Kennedy é ruim já em 2021, mas ele consegue emplacar aquele jogo contra o Flamengo no Maracanã com 2 gols. Então é uma carreira muito assim o tempo inteiro. Por outro lado, né, falei que tinha dois olhares que a gente tem que ter, esse é o John Kennedy em campo. O Diniz olhando para o John Kennedy olha quase que como se fosse a meta de carreira dele. O olhar do Diniz para com o John Kennedy é muito olhar, que até diz de pai para filho, mas é também um olhar muito de tipo, eu dei 20 entrevistas sobre esse moleque. E não é só dei 20 entrevistas, agora tenho que justificar essas 20 entrevistas. Não, eu dei 20 entrevistas é porque eu me importo pra cacete. E se eu falhar com ele, eu falei como treinador. O Diniz tem muito isso, às vezes, na cabeça dele, né? Essa lógica humana. E isso é algo, até agora, que a gente pode julgar positivo. Por que eu digo até agora? Porque eu tenho medo, não acredito que vai acontecer, torço para não acontecer, mas tenho medo só do Diniz colocar essa meta pessoal acima da lógica futebolística.
Mas o momento do John Kennedy é bom. Tem que se aproveitar o momento bom para poder ensinar a forma como ele subir nesse momento bom e se manter lá. Eu sempre falei isso, o John Kennedy não precisa de mais futebol. O John Kennedy precisa de regularidade. Futebol a gente sabe que o cara tem. Agora, sem regularidade, esse futebol vira um futebol vazio. Ele passa a se tornar uma peça não interessante dentro falando só de futebol, obviamente, né? Uma peça não interessante dentro de um clube. Ele não vai ser titular. Porque o cara que é titular, ele é regular. Antes de mais nada, ele é regular. O cara que vem do banco pode ser esse cara que te entrega um gol. A regularidade é o que te faz titular. E o John Kennedy está precisando disso. Justamente a gente também está precisando disso no momento em que o Germancano não está entregando essa regularidade. Vamos para outra notícia, mas antes você deixa o like aqui embaixo. Se você está aqui quase 6 minutos de vídeo, provavelmente você está gostando, né? Então deixa o like aqui embaixo. A outra notícia fala sobre o João Neto, cara. João Neto, vou passar rapidinho nessa. O João Neto tem emprestado pro CRB, já fez gol por lá e tal, é um centroavante reserva. E, bem, o João Neto na base, você lembra dele, né? Não tem foto aqui, ó. Tem uma foto aqui que fica mais fácil se você não lembra dele, ó, pra você lembrar aqui do João Neto. João Neto no CRB, que jogou ontem a final da Copa do Nordeste, o jogo de volta, tinha perdido de 2-0 a ida pro Fortaleza, lá no Castelão. E o CRB, que já foi vice da Copa do Nordeste, acho que já foi vice, ou foi o CSA. Mas enfim, já teve um vice lá em Alagoas, tinha perdido por 2-0 a ida, o João Neto era banco, entrou na reta final do jogo, ele é banco do Anselmo Ramon, que é um ídolo, talvez o maior ídolo do CRB, um dos maiores sem dúvida. Ele entrou para fazer dupla de ataque com o Anselmo Ramon, né? Não entrou no lugar do Anselmo Ramon, entrou ali para poder fazer aquela pressão final, a pressão final deu resultado. O João Neto não fez um gol, ele fez 2 gols. Levou o jogo para os pênaltis, fez o 2-0, os 2 gols foram dele. Nos pênaltis ele bateu e converteu a sua cobrança. Mas o próprio Anselmo Ramon isolou o pênalti e o Fortaleza foi tricampeão da Copa do Nordeste, com o CRB tendo perdido o título. Porém, eu vi muita gente falando, o João Neto... Eu vou ficar aqui com um comentário que eu vi aqui do Leléus Fluzudo, e que eu concordo plenamente. Ele falou aqui, tá no comentário da postagem do nosso Cauã Tinoco lá do Jornada. É justamente esse tipo de empréstimo que é bem-vindo para os moleques da base. Os clubes e os empresários no Brasil deveriam fazer mais isso. O moleque ficando rodado, conhecendo uma nova realidade, saindo do mundo do Fluminense para conhecer as coisas. Ano que vem, ajudará mais. Eu vou acrescentar até aqui uma coisa que não tá no tweet dele, que é o seguinte... jogando jogo decisivo. O João Neto tá jogando profissional, jogando final. Mas é a Copa do Nordeste. Pô, a Copa do Nordeste é possivelmente o 4º ou 5º, deve estar no top 5 de torneios mais importantes no cenário nacional, né? Você tem Brasileirão, Copa do Brasil, e aí vai lá, tem Campeonato Paulista, tem Campeonato Carioca, os dois talvez sejam bem fortes, mas a Copa do Nordeste tá nesse bolo. Tá jogando final, tá disputando, estádio lotado, pressão, pênalti, guarda-gol. Isso é tipo de coisa que ele não vai ter ficando no banco o ano inteiro no Fluminense. Empréstimo bom é esse, é nessa hora que o jogador, você separa ali o joio do trigo, né? O João Neto tá ficando na parte mais positiva. Quando o Wallace foi emprestado ao CRB, ele ficou no banco, virou titular, quando voltou pro banco fez caso, reclamou e tal, a ponto do presidente me dizia no telefonema de que o Wallace se achava maior que o CRB. Então essa é a diferença quando você vê o moleque que de repente só não teve chance no profissional e desabrochou um pouquinho mais tarde, mas continua querendo ser jogador de futebol, com o que sobe profissional, joga um jogo e acha que já acabou a carreira dele, já tá show, não precisa mais fazer nada. Então o João Neto até agora, para mim, um excelente empréstimo, um excelente funcionamento aqui para ele. Passagem rapidinha, tá? Notícia do GE. Globo de que a Conmebol multou o Fluminense e o Fernando Diniz em mais de R$500 mil por atraso no jogo contra o Colo-Colo. Isso é inacreditável, tá? R$500 mil, tá? $100 mil a multa. A multa foi pelo jogo lá no Chile. O Fluminense foi denunciado por chegar 10 minutos atrasado ao Estádio Monumental de Santiago. E com esse atraso de 10 minutos, o Fluminense tomou uma multa de $50 mil, R$250 mil. Já por outro lado, a equipe também foi, o Fernando Diniz também foi multado, e essas multas normalmente vão para o Fluminense, né, porque a culpa não necessariamente é só do Diniz, porque voltou 1 minuto e 20 atrasado para o segundo tempo, e aí foram mais $50 mil. Ou seja, R$500 mil de punição por atrasar 11 minutos. É o fio que deve trabalhar na Conmebol, né?
Mas não é não, porque se fosse o fio, a quantidade de pedra tacada dentro do campo, objetos no geral tacados dentro do campo em jogadores do Fluminense, a quantidade de gestos racistas que acontecem em todo o estádio que o Fluminense joga, a forma ou a falta de segurança que se tem em uma série de estádios. Eu li o regulamento inteiro da Libertadores para ver essa questão do Grêmio agora, e a quantidade de descumprimentos de regulamento que existem das equipes no cenário geral é tão grande que a Conmebol não se preocupa com nada disso. Ela se preocupa com 1 minuto e 20 de atraso para tirar dinheiro de brasileiro. Esse dinheiro o Fluminense não precisa pagar, né? Lembrando, a Conmebol vai pagar ao Fluminense algumas cotas ainda que deve, da quinta e da sexta rodada que o Fluminense jogou em casa, e ela já desconta automaticamente desse valor. R$500 milhão. Para fechar, cara, o Super Mundial. Eu vou passar rapidamente aqui, mas vou te explicar bem explicado o que está acontecendo, tá? O Carlo Ancelotti deu entrevista a um jornal italiano. Carlo Ancelotti eu ia falar presidente. Carlo Ancelotti, treinador do Real Madrid, deu entrevista a um jornal italiano e foi perguntado sobre o Super Mundial. Qual que é a situação? Vou dar a primeira aspa da declaração dele, tá? Sobre o Real Madrid jogar. Ele falou: a FIFA pode esquecer, jogadores e clubes não participarão desse torneio. E aqui vem a frase-chave. Um único jogo do Real Madrid vale 20 milhões de euros. E a FIFA quer nos dar esse valor pela Copa inteira. Negativo. Bem, qual que é a análise que dá para fazer? A primeira manchete é: Real Madrid não vai jogar o Super Mundial. Mas a gente dá para avançar um pouquinho mais aqui, né? Primeiro ponto. É o Carlo Ancelotti, treinador, falando isso. Não é o presidente do Real Madrid, apesar do presidente estar muito linkado. Também, obviamente, o Ancelotti não ia dar uma declaração dessa. A primeira coisa é que aquele valor de 50 milhões de euros já não está 50 milhões de dólares, já não está muito mais, é 20 milhões de euros, pelo que o Carlo Ancelotti falou. Pelo visto, o valor é 20. Ainda é muito dinheiro? Ainda é muito dinheiro. Mas não é aquele dinheiro absurdo que muda a realidade de todos os clubes, não. É um dinheiro muito bom, mas não é 100 milhões de reais. Um ótimo dinheiro. Mas, né, não é 50. Quando o Carlo Ancelotti diz que o Real Madrid ganha 20 milhões de euros por um jogo, ele provavelmente está falando de venda de jogos, de vender a pré-temporada deles. Às vezes eles vendem a pré-temporada para os Estados Unidos, que ganharia, e estão querendo pagar isso por uma competição inteira. Aí eu vi muita gente indagando: pô, mas eles não jogam um Mundial de dezembro? Mas o Mundial de dezembro você vai lá, joga um jogo e volta, ou 2 jogos e volta. Então tem essa diferença. Apesar de ganhar menos também, né? Não ganha os 20. Mas e é um joguinho ali no meio da temporada. Você não perde a pré-temporada inteira igual vai ser esse Super Mundial. Só que eu vi alguns analistas falando também, e tem uma análise do Leonardo Bertozzi, da ESPN, porém gosto. E ele fala que se o Ancelotti tem o respaldo do Real Madrid nessa, a batalha de bastidores vai esquentar. Fica claro que os valores discutidos são bem inferiores aos veiculados por aí, e que a FIFA pode estar com dificuldades na busca por parceiros que banquem um novo torneio. Ou seja, primeiro, a conversa aqui com o Ancelotti, com o Florentino Pérez, vocês vão entender já também a treta ali, ela não é necessariamente de não vou jogar. A conversa pode ter muito a ver também com queremos mais dinheiro para jogar, porque a frase do Ancelotti é sempre importante você analisar que ele diz que tipo assim, não, pode esquecer, a gente não vai jogar. Os caras estão querendo pagar 20 milhões. Quando você bota a condicional do porquê você não vai fazer, e essa condicional é dinheiro, se entrar mais dinheiro, joga. Ele não falou do calendário aqui, nessa frase mais pesada dele, né? E aí vem outro tweet do Bertozzi, que é muito importante também da gente ficar de olho. Vale lembrar que a entidade reconhecida por FIFA e UEFA como representante dos clubes europeus é a ECA. E a ECA é presidida por Nasser Al-Khelaifi, com quem Florentino Pérez, presidente, quase dono, né, do Real Madrid, não tem as melhores relações. E há ainda a disputa sobre o tempo de sessão do Bernabéu para a Copa de 2030. Então, assim, quase como tudo, a gente tem um monte de coisas acontecendo nos bastidores e que não dizem só sobre aquilo que a gente vê na superfície, né? Quase um iceberg.
Mas um fato é que essa entrevista do Carlo Ancelotti colocou um primeiro contraponto de alguém falando que não vai jogar esse Mundial. Tava muito quieto, né? O Morro tava muito quieto, né? Como diz lá o baiano, né? A gente estava tratando esse Super Mundial como certo e 50 milhões de euros como certo. A gente não tinha palavra contrária, agora a gente tem. E é simplesmente o time que mais levaria dinheiro para esse Mundial, né? A FIFA pode pagar a mesma coisa, pode tomar um prejuízo, pode. A gente sabe que o que fala com a FIFA é... A FIFA não tem uma conversa de... Não é football talks, não é sei lá, não tem nenhuma outra conversa que senão money. Essa é a conversa da FIFA. Então ela não vai tomar prejuízo num Mundial absurdo desse, se ela não vislumbrar que vai ganhar mais, né? E o Real Madrid é o time que mais levaria dinheiro, o maior time do mundo, é disparado o maior time do mundo, assim, e em proporção atual também. Então o cenário ficou complicado. O Fluminense, eu vejo alguns tem um Super Mundial do ano que vem, do ano que vem. A gente tem que dar um break, tem que dar uma parada nisso daí. Meti o inglês agora do nada, tem que dar vamos segurar isso daí, porque esse Super Mundial, ele tá certo e tal, mas às vezes o tamanho e a proporção dele não sejam do tamanho e a proporção que a gente imagina que seja. E vale destacar. Ah, mas o Real Madrid não jogou. Aqui, da nossa parte, ninguém gritou que o Real Madrid pode esperar, essa hora vai chegar. Tem um monte de mundiais que o Real Madrid também não participou. Tá? Então não me venha com essa aí. Quando o Fluminense ganhar esse Super Mundial, entrou o delírio agora, né? O Fluminense ganhar esse Super Mundial, não vem me dizer que ganhou porque o Real Madrid não participou. Cara, vamos acompanhar isso daí, vamos ficar de olho, porque agora que o Ancelotti falou e o Real Madrid falou, o que tem que ser feito? É porque eu não sei como é que tá a imprensa europeia se preocupando com isso ou não, mas o que teria que ser feito agora? Pum, microfonezinho lá no Chelsea. Pum, microfonezinho no Benfica. Pum, microfonezinho na Internazionale, no Bayern de Munique, perguntando, e aí, vocês vão jogar? Como é que tá? Qual é a cota que propuseram e tal? Porque esses clubes sabem. E o silêncio dos clubes do Brasil, a gente tem que ver também, saber isso dos clubes do Brasil, se a FIFA já passou alguma coisa financeira, porque, segundo o Ancelotti, o Real Madrid já recebeu a proposta de 20 milhões de euros. Quanto que chega aqui no Brasil? Já chegou no Brasil? Vamos ficar de olho nisso. Tamo junto. Até a próxima. Valeu!